Bom dia, eu sou Fábia Correia, jornalista do Sincef São Paulo, e neste episódio conversamos com Soraya Mislé, importante ativista da causa palestina no Brasil. Soraya, seja bem-vinda ao Café com Lutas. Poderia se apresentar e falar um pouco sobre você e sua relação com a Palestina? Bom dia, bom dia. Primeiro, agradecer imensamente o convite para estar aqui no Café com Lutas, conversando com vocês, e a oportunidade de ecoar as vozes palestinas. A minha relação com a Palestina é uma relação de origem, de raízes, desde que eu nasci. O meu pai é um sobrevivente da Nakba. Nakba é a palavra árabe que significa catástrofe, cuja pedra fundamental é a formação do Estado racista e colonial de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada. O meu pai tinha 13 anos em 48 e foi junto com meus tios, meus avós, um dos 800 mil palestinos expulsos da sua terra violentamente nesse processo de limpeza étnica. A aldeia do meu pai foi uma das mais de 500 destruídas naquele momento. E desde então ele se tornou refugiado. E quando eu era criança, primeiro eu conheci a Palestina pelos olhos do meu pai. Ele sempre contava as histórias da sua terra antes de 48. Ele sempre dizia que eles tinham uma vida simples, mas feliz, e era todo mundo vivendo em paz, com carinho. Que não tinha tranca nas portas, não tinha convites para casamentos, era uma vida absolutamente comunitária, e tudo que eles precisavam a terra provia. E uma coisa muito importante que meu pai contava é que, quando ele era criança, nunca uma outra criança perguntou para outra: você é judeu, você é muçulmano, ou você é cristão, então com você eu não brinco. O problema sempre foi o sionismo. E o meu pai, ele sempre trazia de uma forma lírica e até poética o que era a Palestina e essa relação dele com uma terra da qual ele foi arrancado. Então ele sempre dizia: vou retornar, vou retornar, vou retornar. E, infelizmente, ele nunca pôde retornar, assim como 6 milhões de palestinos que vivem em campos de refugiados e mais milhares na diáspora. Então, essa é a minha relação emocional, afetiva com uma terra que é nossa, porque a maioria, metade do povo palestino está fora das suas terras, e as crianças palestinas já nascem em situação de refúgio ou diáspora por conta disso. E os nossos pais nos ensinam desde crianças que somos palestinos, as nossas origens, e transmitem isso de geração para geração. Quando eu já comecei a me envolver com os movimentos em solidariedade ao povo palestino, eu comecei a estudar mais, entender mais a causa palestina, e entendi que a causa palestina é uma síntese das lutas contra a opressão e exploração em qualquer parte do mundo. Entendi que é a maior injustiça ainda em andamento da era contemporânea. Esses aspectos, somados à minha relação com a causa palestina, uma causa mãe para a gente, é que me fizeram seguir em luta, inspirada na resistência palestina que persiste e não desiste, entendendo que nós nunca podemos parar de lutar. Então, essa é a minha relação com a causa palestina. Soraya, já estamos perto de completar 9 meses desses últimos ataques de Israel, que já acabaram em milhares de mortes, como você começou a pontuar aí, né, provocadas por Israel. Como você avalia a cobertura da mídia a esses ataques? Qual o impacto dessa cobertura na percepção pública do conflito? E, em contrapartida, como tem sido o trabalho de compartilhar informações e conhecimentos para as pessoas de modo geral, principalmente as pessoas que não têm conhecimento da causa e que se informam muito pelo WhatsApp? Olha, o que a gente vê é que esse oligopólio midiático, nas mãos dos grandes capitalistas, subserviente ao imperialismo, tem replicado a propaganda de guerra contra todo o povo palestino. Isso desde o início. Eles são cúmplices. As mãos deles estão manchadas de sangue. Agora, o fato é que os jornalistas heróicos palestinos que estão em Gaza, cobrindo e transmitindo ao vivo o seu próprio genocídio, aliás, é o primeiro genocídio transmitido ao mundo ao vivo, conseguiram
que, apesar desse oligopólio midiático, houvesse uma mudança e a máscara de Israel e do sionismo caísse. Então, nós estamos agora nas mídias sociais, nas redes sociais, continuando a compartilhar e ecoar as vozes palestinas. O pedido que os palestinos fazem é: não pare de falar sobre a Palestina, não pare de ecoar as nossas vozes, não pare de compartilhar, e isso tem furado esse bloqueio midiático que tem cumprido esse papel terrível de propaganda de guerra contra todo o povo palestino desde o início, inclusive taxando a nossa resistência de terrorismo. E eu sempre lembro Malcolm X, que dizia: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. Resistência, numa situação como essa de colonização, ocupação, limpeza étnica e genocídio, é legítima sob todos os meios, inclusive de acordo com o direito internacional e resoluções da ONU. Os palestinos têm o direito de resistir sob todos os meios. E todas as mentiras que foram contadas em relação ao 7 de outubro, estupros, bebês decapitados, são narrativas que esse oligopólio midiático se apressou a difundir, sempre na visão racista em relação aos palestinos, aos árabes. Uma visão, como ensinou o intelectual palestino Eduardo Said, orientalista, de um Oriente inventado, de bárbaros não civilizados, atrasados, afeitos à violência por natureza, e que, portanto, não podem tomar o destino nas suas mãos ante um Ocidente avançado, lógico, civilizado. Podem ver o discurso das lideranças sionistas, logo ao início, era: somos a civilização contra a barbárie. E é muito ao contrário, né? Se isso é civilização, então vamos ficar com a barbárie, porque isso é uma lógica racista, um discurso racista que demoniza o povo palestino, desumaniza para que se permita matá-los. Não são como nós, são os outros. Então, não há empatia, não há identificação. Isso é o que a mídia constrói, além de difundir uma informação totalmente fragmentada, que não permite que as pessoas entendam essa história para compreender o que aconteceu e o que está acontecendo na Palestina e por que os palestinos resistem e têm o direito de resistir, mas a sociedade do espetáculo e numa lógica de dois lados, como se fossem dois lados iguais em uma guerra. Não é uma guerra, é um genocídio. De um lado, nós temos um ocupante, do outro, um povo que vive sob ocupação. De um lado, nós temos o colonizador e um povo que vive sob colonização, colonizado. De um lado, nós temos os perpetradores de limpeza étnica, genocídio, e do outro, o povo que está submetido a essa atrocidade, essa violência, esse crime contra a humanidade. Nós temos um regime de apartheid, o regime de apartheid sionista, e o povo palestino que existe. Mas não é isso que a mídia mostra para nós. Então, nós temos um trabalho árduo de desconstruir em todas as redes sociais, temos feito isso, não temos deixado de falar em todos os espaços. É um desafio maior, porque o que chega na televisão, na casa das pessoas, ainda é a propaganda de guerra contra todo o povo palestino, taxando de terrorista aqueles que estão resistindo e se defendendo e lutando pela libertação da sua terra, contra a colonização, numa luta anticolonial, e validando, dando o aval para esse projeto colonial sionista. Mas nós estamos furando essa bolha, e Israel não consegue mais sustentar a máscara que esconde a sua cara horrenda. Então, o papel que nós temos é continuar falando em todas as redes sociais, em todas as nossas mídias, e difundindo e contando a verdade sobre o que acontece. O que nós precisamos é contar o que acontece, contar a verdade e trazer informação para as pessoas. Isso é o que nós estamos fazendo. Inclusive aqui agora. Soraya, mais uma coisa. Em alguns momentos você usou o termo sionista, sionismo. Você pode nos explicar o que significa? E também falar um pouquinho mais a respeito do apoio dos judeus à causa palestina? O sionismo é um projeto colonial, projeto político colonial, que instrumentaliza a religião para dar seguimento ao seu projeto colonial.
Sionismo não é sinônimo de judaísmo. E tem muitos judeus antisionistas que crescem mundo afora, por exemplo, os Estados Unidos, coração do imperialismo, também na Europa e aqui no Brasil, que dizem não em nosso nome, nunca mais é nunca mais para todo mundo. Antisionismo não é antissemitismo, isso é uma armadilha. E é terrível que Israel utilize esse discurso de ser porta-voz dos judeus no mundo, inclusive falando que tudo é antissemitismo. Denúncia do Estado genocida e terrorista de Israel é antissemitismo. A ONU, quando emite as suas declarações, as suas resoluções, é antissemita. O TPI, Tribunal Penal Internacional, que pediu a prisão do criminoso Netanyahu e também do seu ministro antissemita. A Corte Internacional de Justiça antissemita, banalizando a discriminação grave que é o antissemitismo. E nós dizemos não. E não nos calamos. O sionismo, lembrem-se que eu falei que meu pai contava que foi o problema, que não tinha nenhum problema com os judeus quando criança, e a Palestina nunca teve esse problema, nunca foi um problema entre judeus, muçulmanos, cristãos, nada disso, e havia uma minoria de judeus palestinos, inclusive, ali. O sionismo é um projeto colonial e o sionismo tem que acabar, porque não há paz sem justiça. O sionismo é esse perpetrador do crime contra a humanidade em relação ao povo palestino, inclusive testando as suas armas agora. A consolidação do sionismo é o Estado de Israel, hoje. E nós precisamos denunciar e fazer muito essa diferença. E os judeus antisionistas são nossos aliados e têm levantado a sua voz em todo o mundo e dito que, e inclusive denunciado também o apartheid, a colonização, a limpeza étnica, o genocídio, e se somado à solidariedade internacional com uma voz bastante ativa. Soraya, mais uma pergunta. Existe sionismo de esquerda? Essa é uma ótima pergunta, porque isso confunde muito as pessoas. Tem uma esquerda sionista que é uma esquizofrenia, porque seria como dizer a uma esquerda dos afrikaners no apartheid, ou uma esquerda nazista. Na verdade, o projeto colonial é o mesmo. A diferença é que uns entendem que a ultradireita, como está hoje colocada pelo Estado de Israel, é uma ameaça a esse próprio projeto colonial. Para vocês terem uma ideia, os arquitetos da Nakba, da limpeza étnica, desse projeto colonial, eram identificados como sionistas trabalhistas ou até sionistas socialistas. Tem um historiador israelense, Yoav Schlein, que inclusive diz que os sionistas revisionistas, que é essa ala do Netanyahu, eram menos hipócritas em relação ao seu intento, ao seu objetivo. Em 48 eram sionistas trabalhistas, foram os sionistas trabalhistas que promoveram a Nakba e a limpeza étnica, inclusive genocídios em dezenas de aldeias, em 78% do território histórico da Palestina, consolidando esse projeto colonial sionista através do Estado de Israel. Em 67 também eram os sionistas trabalhistas identificados com o que seria hoje a esquerda sionista, e até a meados dos anos 70 eram os sionistas trabalhistas, não era essa ala revisionista. O projeto colonial sempre foi o mesmo. A narrativa, a retórica e a forma é que mudam, mas sempre com a colonização no horizonte. Então, falar em esquerda sionista ou direita sionista é não compreender que há corrente sionista, sim, mas o projeto sionista em si é um projeto político de colonização. E, inclusive, que a esquerda sionista ela fala muitas vezes a linguagem da paz, do diálogo, mas a visão e o projeto de colonização não abrem mão. Então, por exemplo, se coloca contra a principal campanha de solidariedade internacional, que é a campanha de BDS, de boicote, chamada pelo povo palestino. Diz que impede o diálogo. O que impede o diálogo é limpeza étnica, é genocídio, é colonização, é apartheid. E confunde a solidariedade, inclusive, com o seu discurso, inclusive criminalizando a resistência. Então, a diferença é: vamos matar mais lentamente e não
diretamente com uma bomba sobre a cabeça das crianças. Essa é a diferença entre esquerda sionista e direita sionista. O sionismo é um crime contra a humanidade e o sionismo tem que acabar, independentemente da sua vertente. Nós estamos caminhando para o final, Soraya, então, e gostaria de saber como os atuais ataques do Estado de Israel têm impactado na vida dos palestinos e como você avalia o posicionamento do governo Lula frente ao massacre que está ocorrendo na Palestina. O que está acontecendo na Palestina é brutal. Veja, os palestinos sempre estiveram sob ameaça de apagamento do mapa, como eu disse. Então, para os palestinos resistir é existir. Ir a uma escola para um palestino diante, por exemplo, na Cisjordânia, diante de centenas de checkpoints e de 700 mil colonos agressivos, é resistência. Não deixar a sua terra é resistência. Continuar a contar a história dos seus e a memória na diáspora, no refúgio, continuar a denunciar os crimes contra a humanidade. O crime contra a humanidade é resistência, é persistir. Então, os palestinos continuam a fazer isso e todos são afetados em qualquer parte do mundo. Obviamente, a brutalidade maior estão sofrendo os nossos irmãos e irmãs palestinos agora, neste momento, em Gaza e também na Cisjordânia, né, que são duas partes da Palestina que não conseguem se encontrar. O povo palestino, dentro da sua própria terra, não consegue se encontrar. Então, e afeta todos nós em qualquer parte do mundo. Nós temos familiares, nós temos amigos, nós temos as origens, as raízes, sabemos que o sacrifício do povo palestino é imenso e não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Quando você visita a Palestina, e visitava a Palestina, os palestinos sempre se sentiram abandonados e diziam, conte ao mundo o que viu, porque a comunidade internacional nos abandonou. Infelizmente, as nossas vozes não foram ouvidas ou ecoadas como deviam. E agora é preciso nunca mais parar de falar de Palestina. E também sempre essa imagem equivocada sobre o que são os árabes, os palestinos, essa imagem estereotipada, a caricatura que construíram da gente, essa ideologia permitiu, né, que se chegasse a esse ponto. Mas os palestinos, então, afeta todo palestino em qualquer parte do mundo, não só porque nossos familiares estão vivendo isso lá, mas porque nós entendemos que o sangue nosso segue a ser derramado e que todos nós e todas nós somos irmãos e irmãs, e também afeta todos aqueles que lutam por justiça em qualquer parte do mundo. Como dizia o revolucionário palestino marxista Ghassan Kanafani, a causa palestina não é apenas a causa dos palestinos, é a causa dos revolucionários oprimidos e explorados na nossa era. Neste momento em que tem um genocídio em Gaza, está se testando novas armas sobre os corpos palestinos, que Israel transforma num verdadeiro laboratório para depois vender para o mundo, inclusive aqui para o Brasil, para promover o genocídio pobre, negro, o extermínio indígena. E isso precisa parar. É pelas nossas vidas, nenhum de nós vai ser livre enquanto os palestinos não forem livres. Em relação ao Lula, Lula reconheceu que é genocídio, Lula reconheceu o genocídio, e isso é muito importante porque pautou esse debate na sociedade civil. A voz de uma liderança como ele garantiu que a gente chegasse e as pessoas começassem a discutir se era genocídio. As pessoas já sabem que há uma mudança, as pessoas já sabem que é errado matar criança. Então, Lula pautou isso, mas se não pode ter meias palavras quando se trata de genocídio, também não se pode ter meias ações. É preciso que Lula dê consequência à sua fala, e isso não foi feito ainda hoje, que é romper totalmente relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado terrorista de Israel. Essa é a demanda do povo palestino, aprofundar o isolamento internacional desse Estado, transformando-o num Estado pária. O modelo é a campanha de boicote ao apartheid na África do Sul nos anos 90. E os palestinos, as palestinas estão chamando por BDS, boicote, desinvestimento e sanções a Israel desde 2005, pelo menos. E nós precisamos, então, isolar internacionalmente o Estado terrorista de Israel, porque é esse dinheiro que sustenta o genocídio, a limpeza étnica, esse dinheiro que é
dessas trocas comerciais que acontecem. Além disso, desde o Brasil continua como principal item de exportação para Israel o petróleo. E isso é um absurdo, porque é o petróleo que está abastecendo com combustíveis os tanques que estão promovendo o genocídio, a limpeza étnica. Então, a gente precisa lançar e amplificar essa exigência de fim da exportação de petróleo, de fim de todas as relações comerciais, econômicas, militares e diplomáticas com Israel, de fim dessa cumplicidade histórica desde o Brasil também. Há um isolamento internacional crescente por parte de Israel, a solidariedade internacional é gigantesca e se soma a ela milhares de judeus antisionistas em todo o mundo. A gente também tem uma campanha, a gente viu os acampamentos estudantis nas universidades, de ruptura dos acordos e convênios com universidades israelenses, todas cúmplices na pesquisa e desenvolvimento para o genocídio e também na ideologia, nas tecnologias, no desenvolvimento dessas tecnologias para o genocídio, para a limpeza étnica, a colonização e o apartheid. E nós precisamos, então, garantir que Israel seja colocado no seu lugar, o lugar de um Estado pária. Isso é urgente, é questão de vida ou morte para milhões de palestinos. E é também garantir que essas armas não mais sirvam ao genocídio pobre negro ou ao extermínio indígena. Soraya, eu queria agradecer a sua participação no Café com Lutas, deixar um espaço para você. Você falou em redes sociais que estão sendo usadas para se comunicar com a população. Então, saber se você quer acrescentar mais alguma coisa na sua fala, deixar essas redes sociais, divulgando elas aí, aqui com a gente, e mais uma vez agradecer a sua participação. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Isso é muito importante para a gente, todos os espaços que a gente tem para trazer a nossa história, a nossa memória e o que está acontecendo com o povo palestino, contar que são 76 anos de Nakba, isso precisa parar, é muito importante para a gente. Obviamente, a gente tem que demandar um cessar-fogo imediato, não uma farsa como o imperialismo dos Estados Unidos ou tem colocado para tentar limpar a sua barra, enquanto continua a fornecer as armas e as tecnologias para o genocídio, mas o cessar-fogo também não pode ser voltar ao que era antes, que o que era antes é apartheid, colonização e limpeza étnica contínuas, a morte lenta para o povo palestino. Nós temos que buscar a justiça. O povo palestino quer a paz, como qualquer outro povo, quer viver com dignidade, mas não existe paz sem justiça. E paz com justiça é garantir justiça para a totalidade do povo palestino. Tem se falado muito que a solução seria 2 estados. E o próprio historiador israelense Lampap tem falado que há alguns anos que essa solução está morta pela expansão colonial agressiva. Ele tem um livro que chama 10 mitos de Israel, o último desses 10 mitos é que a única solução possível é 2 estados. Ele diz que é uma invenção, que hoje, diante da expansão colonial agressiva, seria como garantir um Bantustão, a libertação de um Bantustão. Em retrospectiva, a gente acha que liberar um Bantustão na África do Sul seria o fim do regime de apartheid, e eu diria mais, 2 estados, se não estivesse inviabilizado pela expansão colonial agressiva, é uma solução injusta desde sempre, porque não contempla a totalidade do povo palestino. Metade fora das suas terras, os 6 milhões em campos de refugiados, os milhares na diáspora, que têm o direito de retornar para as suas terras, de onde foram expulsos violentamente, não estão contemplados nessa solução. Tem também 1,9 milhão de palestinos que vivem nas áreas ocupadas em 48, onde hoje o mundo chama de Israel, que estão submetidos a 65 leis racistas contra eles, e tem dezenas de aldeias beduínas, onde hoje é Israel, em que Israel não fornece sequer serviço básico, e que hoje estão submetidos a uma ditadura plena, têm cidadania árabe israelense, e são uma terceira, quarta casta, são uma casta ali. E esse pessoal também não estaria contemplado
nessa solução de 2 estados. Nós temos que lutar por justiça, e justiça é lutar pelo fim do projeto colonial sionista, pelo fim do Estado racista e colonial de Israel, lutar por um único Estado palestino laico, livre e democrático, não racista, com direito de retorno dos milhões de refugiados às suas terras. E eu falo isso com bastante tranquilidade, porque, como eu falei no início, a Palestina histórica, onde o meu pai nasceu em 1935, era assim, todo mundo vivendo em paz com carinho, todo mundo que quer viver em paz com os palestinos, sem discriminação, sem racismo. É por isso que nós lutamos pela Palestina livre do rio ao mar. Para chegar nesse processo, temos que aprofundar o isolamento internacional de Israel e seguir mobilizados em solidariedade internacional. Nunca mais parar de ecoar as vozes palestinas. Muito obrigada pelo espaço. Então, mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, pela mensagem que você passou aqui para a gente. E esse foi mais um episódio do Café com Lutas. Sigam o Café com Lutas no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Sincep São Paulo. Um abraço, até a próxima.